Palmeiras perdeu o Piquerez por um tempo ainda indeterminado, mas certamente longo. E a gente traz agora informações em parceria com o Felipe Facincani sobre um possível movimento de mercado do Verdão a partir dessa situação definida. A gente já te convida também a apostar lá na Betano com o código tá lá dentro para você ganhar bônus em apostas esportivas por lá e também chegar lá na Easy USA para garantir o seu visto para os Estados Unidos e chegando lá procura o pessoal da Your Way Car Rental para você conseguir andar de automóvel tranquilo lá em Orlando. Bom, fica ligado e já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que o Palmeiras deve fazer a partir dessa lesão e perder o Piquerez provavelmente por toda a temporada. Dá uma olhada na atualização que o Facinca tem sobre isso. Pessoal, vamos lá ao que interessa. O diagnóstico do Piquerez, ele não foi dado em um tempo de uma recuperação por parte do Palmeiras que não tem sido praxe do departamento médico. O que eu apurei é que uma artroscopia de menisco, dependendo da gravidade, ela pode ir de 45 dias a 120 dias de recuperação. Depende do que a lesão acabou afetando naquela região meniscal. Se pegou cartilagem, se essa lesão pegou um pouquinho de ligamento, se não pegou e etc. Se for algo mais simples, algo de média gravidade, não é gravíssimo, tá? Pode chegar a uma média gravidade. Por isso, um diagnóstico dado entre 45 a 120 dias. O que seria 120 dias? Praticamente perder a temporada, só voltar em novembro. Ou então 45 dias, claro, o Piquerez ficar fora dessa sequência pesada, mas se o Palmeiras sobreviver a ela em todas as competições, a partir das quartas de final de Copa do Brasil, Libertadores e toda a reta final do Brasileiro, ele voltar a estar à disposição do técnico Abel Ferreira. O que eu soube hoje, rapidamente com quem eu perguntei, é o seguinte: o Palmeiras vai estudar a situação. Ou seja, em primeiro instante, o técnico Abel Ferreira quer fazer uma avaliação com os atletas que estão no elenco. O Vanderlan e também Caio Paulista. Afinal, já que compraram esse jogador, alguém tem de fazer com que o dinheiro seja minimamente valorizado. O que é difícil quando trata-se de um atleta bastante limitado, como é esse atleta, tá bom? Agora, ao mesmo tempo, também não se descarta improvisações no setor. O Palmeiras, quando jogou em sistema, e um sistema que eu detesto, por sinal, com 3 zagueiros, em muitas vezes o Lázaro foi utilizado para fazer esse corredor na ala pela esquerda. O Felipe Anderson, na Lazio, já jogou como um ala pela direita, mas ele pode fazer essa função de forma improvisada, o que eu acho que seria uma grande aberração e tiraria o melhor poderio de um atleta que chegou para resolver do meio para frente como meia, como criador, como até um segundo atacante numa eventual necessidade, tá? São os cenários possíveis, além de uma tentativa de improvisação do Mike como um lateral esquerdo, e aí tem do Marcos Rocha para fazer a função no lado direito. Também não se descarta Gabriel Menino. Pois é, fazendo essa ala pela esquerda. Afinal, ele é um atleta multifuncional e quando tem entrado no meio-campo do Palmeiras, tem jogado pelo lado esquerdo. E aí o Palmeiras não precisaria improvisar. Ah, mas e o Giai? O Giai chega para o lado direito do campo. Diante de todos esses cenários, a história vai ser avaliada. Porém, não se descarta, caso perceba-se que as improvisações não estão dando certo, de buscar um jogador para esses próximos meses. E na minha modesta opinião, aí vem apenas a minha opinião, o Palmeiras deveria para ontem buscar um jogador chamado Alexandro, ex-lateral esquerdo e que também jogou como zagueiro na Juventus da Itália. Curiosamente, a saída do Alexandro da Juventus estava abrindo espaço para negociações que não foram para frente com Piquerez, porque o Palmeiras não quis
avançar na proposta do clube italiano, que chegaria a quase 15 milhões de euros. O Palmeiras garantiu que nenhum jogador titular deixaria o time ou vai deixar o time até o Mundial de Clubes de 2025. Caso, né, o Palmeiras, evidentemente, não consiga bloquear esses valores. Deixa eu apertar aqui, que estão até me ligando nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Caso o Palmeiras não consiga competir com a chamada multa rescisória. Então, repito, Alex Sandro, 33 anos, e que estava em conversas com o São Paulo, que abriu possibilidade de voltar ao Brasil, mas que, claro, ganha um alto salário, para mim, deveria ser urgente para uma negociação com o Palmeiras. Trata-se de um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, se foi bem, se foi mal, uma outra discussão, mas aqui no Brasil jogaria fácil. Foram 9 temporadas de Juventus e, com certeza, um jogador que faria muito mais do que Caio Paulista, do que Vanderlan e até do que o próprio Piquerez. Gosto do futebol dele, é um cara vencedor, é um cara que, para uma reta final de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não sentiria o peso e o melhor, contaria com o aval de um ex-colega de clube nos tempos de Santos, Felipe Anderson. Ou seja, seria um case perfeito, aliás, um Felipe que quase foi parar na Juventus, onde o Felipe Anderson, aliás, onde o Alexandre esteve recentemente. Então, tudo muito conectado nessa brincadeira. É só o Palmeiras pegar o telefone e tentar negociar com o atleta que está sem contrato, como foi a negociação com o Felipe Anderson. Não tem de ter improvisações, não tem de apostar em atletas que nesse momento são inconstantes, como o Vanderlan e principalmente o Caio Paulista, e o Palmeiras precisa de um jogador pronto. 33 anos, está bem fisicamente, terminou a temporada como titular e com outro detalhe. O Alex Sandro faz as duas funções que o Abel Ferreira tem procurado num jogador no setor defensivo. Zagueiro pelo lado esquerdo e lateral, que é aquilo que o Abel quer de um atleta. Um jogador que faça e execute essas duas funções com perfeição. Repito, é o nome, nesse exato momento, para se negociar, mais acessível, porque não tem clube envolvido na parada. Vai depender, claro, do poder de barganha da diretoria do Palmeiras, que já se mostrou competente em algumas negociações, vídeo Giai, vídeo Maurício, vídeo próprio Felipe Anderson, e também, claro, a questão financeira e o interesse no técnico Abel Ferreira. Questão financeira que nesse momento também não é problema para um Palmeiras que já tem como plano garantido em 2024 uma arrecadação superior a R$1 bilhão em receitas. E que no que depender de premiações de campeonato, essa arrecadação pode até bater R$1,5 bilhão de reais, dependendo de metas alcançadas até o final. Então, tem dinheiro que vale a pena se investir. E se nesse momento o Palmeiras precisar, como na minha visão, vai de um lateral esquerdo, o nome está aí na praça: Alex Sandro, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo e que acabou de deixar a Juventus da Itália. Vai lá, Palmeiras!